espíritas kardecistas. E aí eu fui buscar um pouquinho de conhecimento a respeito da forma deles pensarem. Eu tenho um livrinho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Confesso que eu não li até o final, mas eu li boa parte dele, fiz algumas anotações e teve alguns trechos que me chamaram a atenção. Por exemplo, a primeira coisa que me chama a atenção, logo no início do livro, na explicação, não é nem o próprio Allan Kardec, a editora está dizendo o seguinte: por ordem dos espíritos, o Allan Kardec reformou completamente as suas edições anteriores, porque essa aqui é a terceira edição. Então ele escreveu uma vez, os espíritos falaram, está errado, muda, escreve de novo. Ele foi, mudou. Mais uma vez os espíritos apareceram para ele e falaram, ó, está errado, muda isso daqui. E aí ele mudou trecho, ele acrescentou trecho que não tinha, ele tirou trecho que tinha. Então ele fez uma alteração profunda nas outras duas edições, tudo com ordem dos espíritos. E aí uma coisa que já nos chama a atenção é esse detalhe. Quer dizer, como é que você vai confiar numa doutrina que está mudando? Como é que você pode confiar? É a mesma coisa que eu já disse a respeito dos mormons. Eles apresentam uma doutrina, depois eles mudam. Como que você vai confiar numa doutrina, numa religião dessa? Hoje diz uma coisa, amanhã diz outra diferente. Você não pode ter garantia da salvação dessa maneira, tá? Agora, a verdade, por outro lado, a verdade ela é imutável e ela é única. Se a verdade hoje é verdade de um jeito, amanhã a verdade é diferente do que era hoje, então ela nunca foi verdade. Se a verdade é de um jeito aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a verdade é diferente, então não pode ser verdade, porque a verdade ela tem que ser a mesma em qualquer lugar do mundo. Um exemplo de verdade: a chuva ela vem do céu e cai para a terra. Isso é verdade no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, onde você for no mundo, isso é verdade, isso não muda, tá? Então, se a verdade ela muda, ou se pode ser diferente, não, aqui no Brasil a chuva cai para cima, lá nos Estados Unidos a chuva cai para baixo. Não pode, não tem jeito. A verdade ela é verdade sempre igual e única em qualquer lugar do mundo, sem mudar. A Bíblia, se você pegar a Bíblia hoje, a gente viu na aula dos mormons, né? A gente fez algumas comparações, é exatamente igual aos textos do primeiro século, não mudou nada. Você tem pergaminhos muito antigos que são exatamente idênticos à Bíblia que você tem na sua mão hoje. Ela não mudou, ao contrário do que os espíritas e outras religiões pregam. Não existe manipulação da Bíblia, nem mesmo pela Igreja Católica. Até a Bíblia Católica, que a única coisa que fez foi acrescentar alguns livros que não existiam antes, ela permanece idêntica como era no princípio, tá? Mas vamos em frente. Olha só, o próprio livro de Allan Kardec, ele faz uma comparação. Ele diz o seguinte, que os espíritos, eles são semelhantes a estrelas cadentes. Para quem conhece a Bíblia um pouquinho mais a fundo, você vai perceber que a Bíblia, quando diz a respeito de estrela cadente, ela está dizendo de Satanás e os seus demônios. Está lá em Apocalipse, que o dragão foi lançado à terra e o seu rabo trouxe com ele 1/3 das estrelas do céu, tá? Então, na verdade, você vê que a própria doutrina espírita já está se comparando, dizendo que os espíritos são estrelas cadentes. Você já começa a perceber que tem uma certa ligação com aquilo que a Bíblia diz a respeito dos demônios, tá? Então, isso já está desde o começo do livro, já está dizendo isso, tá? Já existe essa possibilidade, tá? Que os demônios, eles vêm disfarçados de anjo de luz, simplesmente para enganar as pessoas. E não é de se estranhar, não, nem o espírita não pode se assustar com isso que eu estou falando, porque o próprio Allan Kardec, aqui nesse livro, na página 47, ele diz o seguinte: se você pegar a Bíblia, e aonde na Bíblia está escrito a palavra demônio, se você colocar espírita, então você vai ter a doutrina espírita. Isso é o próprio Allan Kardec quem disse. Ou seja, se você abrir a tua Bíblia, toda vez que a Bíblia estiver falando de demônio, está falando da doutrina espírita. É o que Allan Kardec diz, está lá na página 47. Só que ele diz o seguinte, ele vai mais longe, ele diz também que você pode trocar a palavra anjo por espírito. E aí a gente é obrigado a discordar, porque anjo e demônio são duas coisas diferentes. Você tem lá no Evangelho de Mateus,
no capítulo 4, versículo de número 11, você vê uma passagem onde Jesus estava sendo tentado por Satanás, e ali com todas as letras disse: o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Opa, então demônio, diabo e anjo não é a mesma coisa, mas Allan Kardec ele acha que seria a mesma coisa, tá? Anjo é diferente de anjo caído. Anjo caído são os demônios, sim, é a doutrina espírita. Anjos não, tá? Mas vamos analisar mais um pouquinho. O próprio Allan Kardec ele reconhece que existem espíritos que vêm tomar o nome de uma pessoa que não é ele, tá? Ou seja, o próprio Allan Kardec reconhece que muitas vezes os espíritos enganam as pessoas se passando por uma pessoa que não é, tá? E aí a gente vê, né, que toda mentira ela provém de Satanás. Então, se vem um espírito dizendo que é uma pessoa que não é, e o próprio Allan Kardec reconhece isso, então essa coisa não pode ser de Deus, porque de Deus não vem mentira nenhuma, tá? E aqui eu separei alguns versículos, está lá na primeira carta de João. João escreveu assim: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas ao contrário, eu escrevi porque vocês sabem a verdade, e porque nenhuma mentira provém da verdade, tá? Muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros em geral são ininteligíveis, parecendo alguns até disparatados, por falta de chave que lhes faculte o verdadeiro sentido. Quer dizer, Allan Kardec está dizendo que ele não é capaz de compreender a Bíblia. Ele lê a Bíblia e não consegue entender. Vamos ver um pouquinho agora as contradições da doutrina espírita. E assim que a gente acabar de ver isso aqui, a gente vai entrar nos filmes, tá? Contradições da doutrina espírita. Os espíritas, eles se acham muito sábios, só que eles leem e nenhum deles acordou, nenhum deles viu o erro naquilo que eles próprios estão lendo. Eu consegui achar pelo menos 3 erros da doutrina deles que eu quero trazer para os irmãos, tá? Na verdade, eles dizem o seguinte, que os espíritos, eles vão evoluindo de um mundo para outro mundo, tá? Quando em um mundo, por isso que tem toda aquela ideia que eu já disse no começo, da vida em outros planetas, tá? Quando em um mundo o espírito ele alcança um grau de adiantamento que esse mundo comporta, ele então passa para um outro mundo mais adiantado, tá? Ou seja, o máximo grau de adiantamento espiritual que você pode alcançar aqui na Terra, quando você chegar lá, você não pode mais nascer na Terra, porque você está evoluído demais para a Terra. Você tem que nascer num outro planeta. Essa é a doutrina que eles ensinam. Mas vamos ver aqui, vamos analisar algumas questões para você ver as contradições que existem, tá? Outra coisa que eles dizem, eles dizem o seguinte, está aqui no livro de Allan Kardec: Deus não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não existe nenhuma falta, por mais leve que seja, que não acarrete consequências. O homem é sempre punido pelos seus pecados. Allan Kardec está dizendo isso. Não importa qual for o teu pecado, por menor que seja, ele sempre vai ser punido por Deus. Allan Kardec está dizendo isso. Mas olha o que mais que ele diz. Ele diz numa outra passagem o seguinte: todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Ou seja, o ser humano comete muito mais pecado do que boas ações. E aí surge uma contradição. Presta bem atenção. Se o homem, todos os seus pecados são punidos, e ele faz muito mais pecado do que boas ações, como que você vai dizer que esse homem vai evoluir? Todos os pecados são punidos. O homem faz muito mais pecado do que boas ações. Como que o homem vai evoluir? Não tem jeito. É uma doutrina que não se sustenta nem dentro dela mesma. Ela começa a criar contradições que impossibilitam a continuidade dessa doutrina. Outra contradição, tá? Diz o seguinte, que quando o ser humano morre, ele pode sofrer um castigo, dependendo se ele teve muitas ações ruins, ele pode
enfermidade física ou com algum problema, ou pode, olha lá, inclusive ser mandado para um outro planeta mais atrasado do que a Terra. Então, da mesma forma que ele pode ir para um planeta mais evoluído, ele pode ir para um planeta mais atrasado. É o que Allan Kardec está dizendo. Só que ele está dizendo aqui a respeito de progresso. Está dizendo que o espírito ele está em progresso. Então aqui surge mais uma contradição, que é a seguinte: se todos os espíritos eles estão em evolução, se o espírito está crescendo, está aprendendo, está se aperfeiçoando, como é que a gente pode aceitar a ideia de retrocesso? Como é que a gente pode dizer que esses espíritos podem reencarnar num mundo mais atrasado do que aquele que eles viveram? Será que seria possível que esses espíritos eles enganassem a Deus fingindo que são evoluídos e depois lá na frente Deus descobre que eles não eram evoluídos para eles terem que voltar atrás? Ou será que o espírito ele podia evoluir e atingir um grau de evolução e depois ele simplesmente esquecer de tudo aquilo que ele aprendeu e voltar para trás daquilo que ele aprendeu, esquecer aquilo que ele aprendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. É uma doutrina que não se sustenta nem dentro dela própria. E agora, por fim, a última contradição. Eles dizem, né, que João Batista era a reencarnação de Elias. Vamos analisar um pouquinho esse episódio da Bíblia, tá? A primeira coisa, existe um outro livro, o livro dos Espíritos, lá na questão de número 150, onde lê o seguinte: que a alma, ou seja, o espírito, tem um fluido que lhe é próprio, e ele representa a aparência da sua última encarnação. Ou seja, quando você está num centro espírita, o espírito que vai aparecer ali vai aparecer na forma da sua última encarnação. E aí eu te pergunto, se João Batista era a reencarnação de Elias, então me explica a questão quando da transfiguração que a gente analisou aqui. Lá na transfiguração é dito que quem apareceu para Jesus foi Elias. João Batista já estava morto, mas quem apareceu para Jesus foi Elias. Ora, se o Espírito ele apresenta a forma da última encarnação, então não podia jamais ser Elias que ia aparecer para Jesus. Quem ia aparecer para Jesus tinha que ser João Batista, não podia ser Elias. Outra coisa, se na última encarnação quem viveu foi João Batista, como que ainda existia Elias para conversar com Jesus? Não podia mais existir Elias, só podia existir João Batista. Ah, mas então, por outro lado, se João Batista e Elias fossem a mesma pessoa, eu ainda pergunto, por que Jesus e os discípulos iam chamá-lo de Elias, se eles não conheciam Elias? Eles tinham que chamá-lo de João Batista e não de Elias. Então a gente vê claramente que essa ideia, esse episódio da transfiguração, ao contrário de ajudar a doutrina espírita, ela derruba a doutrina espírita cada vez mais para o chão. Eram discípulos de João Batista, então eles conheciam João Batista. Não tinha como, se o Espírito aparecesse, tinha que aparecer João Batista, nunca Elias. Eles nunca iam chamá-lo de Elias, iam chamá-lo de João Batista, se a doutrina espírita fosse verdadeira, tá? Mas analisamos só, tá? E aí a gente pega agora um conselho do próprio Allan Kardec. Em tanta bobagem que Allan Kardec escreveu, ele escreveu uma coisa boa e que serve de modelo para os espíritas. Isso os espíritas deveriam seguir. Veja só o que o próprio Allan Kardec ele disse a respeito de doutrinas contraditórias. Está lá no livro dele, tá? É na página de número 31, nessa edição que eu tenho aqui, que eu acho que é de 1944. Ele diz o seguinte: toda teoria em manifesta contradição com uma lógica rigorosa deve ser rejeitada. Ou seja, se a doutrina não se sustenta através da lógica, você tem que abandonar essa doutrina. E eu já mostrei aqui 3 erros gravíssimos da doutrina espírita que mostra que ela não é capaz de se sustentar sob um ponto de vista lógico. Então, uma conclusão, né? Se a gente mostrou que a doutrina espírita não se sustenta, a
gente deve fazer como Allan Kardec disse: rejeitar por completo a doutrina espírita.